corações, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer um vídeo de customização. Faz tempinho que eu acho que eu não faço customização aqui, tá? Não faz tanto, mas né, quarentena, a gente tá aqui sem fazer vários nada, quer dizer, fazendo vários nada. E deu vontade de mexer nas minhas roupas, elas olharam pra mim, eu olhei pra elas e aí a gente resolveu fazer alguma coisa legal pra trazer pra vocês. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, comentem aqui que eu vou tentar trazer mais vezes. E as alças do meu sutiã tá caindo de novo. Eu não vou arrumar, vou deixar assim. Hoje, então, trouxe duas customizações que são bem fáceis, bem simples de fazer. Só que são um pouquinho demoradinhas, então você tem que ter um pouquinho de paciência pra fazer, tá bom? Mas antes da gente ir pra esse vídeo, se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Já gostou dessa pessoinha? Se inscreve aí pra poder continuar acompanhando todas as coisinhas que a gente faz por aqui. Se você já é de casa, já sabe o esquema, deixa o seu gostei aí, tá? Compartilha com os amigos, fortalece a amizade, nossa pessoa treme. Fortalece a amizade, ajuda nós aí. E me sigam nas redes sociais, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informação do vídeo e passou no começo do vídeo também. É isso, bora lá para este tutorial. Bora começar então. Essa camisa também dá pra fazer em jaqueta, tá, gente? Eu escolhi essa aí que eu até já tinha colado uns negócios na gola, como vocês podem ver, a cola ficou difícil, mas eu queria dar uma cara mais diferente pra ela, então resolvi customizar. Para essa customização é ideal que a sua camisa ou jaqueta tenha a pala, que é essa divisãozinha ali em cima, mas você também pode traçar um risco ali se você não tiver essa pala. Eu vou estar usando spikes daqueles de bordar, que é um que você costura que nem pérola. Eu compro geralmente em armarinhos um pacotinho com uns 20, é 1 e pouquinho, 2 e pouquinho, mas também dá para comprar pela internet. Marquei com a fita métrica, então, a distância que eu queria que ficasse um spike do outro. É claro que eu também tive que contar quantos spikes no total eu tinha pra não acabar tudo antes da gente terminar ela. Então, eu só fui marcando com um giz mesmo, mais ou menos onde eu ia aplicar cada um. Agora vamos com linha e agulha, gente. Então é só você passar a linha na agulha, fazer uma bolinha no final e aí passar ela pelo tecido. Pra prender os spikes também é bem tranquilo, é só passar a agulha por dentro que nem se você estivesse bordando uma pérola e voltar de novo ali pro tecido. Eu gosto de passar umas 2 a 3 vezes em cada spike pra não ter perigo tipo de arrebentar ou escapar ou algo assim. Outra coisa que eu gosto de fazer também, depois que eu já terminei de fazer essas costuras, é fazer uma costurinha meio que de segurança em cada spike. Isso vai servir também para qualquer outra pedraria que você queira colocar, porque se arrebentar um fio de uma, não vai soltar o outro. Então, o que eu faço? Eu passo a linha ali, a agulha por baixo, e aí eu passo de novo ela por dentro do que sobrou ali, naquele laço que sobrou. Assim vai meio que fazer um nozinho e se arrebentar qualquer um deles não vai soltar todos. Então assim fica bem mais seguro, bem mais tranquilo, sem medo do bagulho soltar inteiro. E é só passar mesmo a agulha bem por baixo ali pra fazer isso. E aí, na hora de começar outro, eu faço a mesma coisa. Eu passo num pedacinho bem pequenininho, dou esse nozinho passando a agulha por dentro do laço, pra daí eu vim com o próximo spike. Assim como eu falei, não vai ter perigo de arrebentar. Se arrebentar um, não vai cair os outros. Agora é só seguir bordando eternamente, gente. Como eu falei, tem que ter um pouquinho de paciência que demora. E é claro que se vocês não gostam de spikes, vocês podem fazer com pedrarias diferentes, tem aqueles cristalzinhos maiores, ou com pérolas, ou o que vocês quiserem aí que dê pra bordar. Então, fica a dica pra vocês. Agora é só seguir fazendo em todas as marcações que a gente colocou. Depois que eu fiz essa linha da pala, eu decidi fazer a linha do ombro também. E essa pequena linha da cava, um pedacinho só da cava, que junta essas duas partes. E também vim com a fita métrica, medi mais ou menos como seria, e aí fui marcando com o giz. E, gente, a medida que você vai colocar de distância vai ser a medida que você quer colocar e vai depender da quantidade de peças que você tem, quantidade de spike ou quantidade de pérolas que você tem. Então, conte tudo antes de começar para ver se vai dar certo ou posicione em cima da peça, isso ajuda muito você a visualizar como vai ficar. Depois que eu marquei, eu fiz a mesma coisa e só apliquei, então, os spikes ali nas marcaçõezinhas. Ficou assim, então, com eles, tanto na pala quanto no ombro ali, na lateralzinha. Eu achei que ficou muito fofo, se bem que não é todo mundo que acha spike fofo, enfim, eu achei.
Nesse momento eu resolvi posicionar em cima ali da gola para eu ver como eu poderia colocar, como eu formaria um desenho, como que ficaria. Então posicionar em cima ajuda muito para você visualizar e ter uma ideia se vai ficar legal, se você vai gostar ou não. Marquei com o giz também mais ou menos onde eu queria e aí comecei a costurar de novo, gente. Como eu falei, tem que ter paciência, é demoradinho, mas não é difícil de fazer. E, gente, pra mim isso ajuda muito na questão de ansiedade ou tudo mais pra distrair a cabeça, porque você fica ali bordando de um por um e você não fica pensando tanta merda. Pelo menos pra mim, a ansiedade, isso daí é incrível. Mas vai depender de pessoa pra pessoa, porque vocês sabem, gente, cada um é cada um e cada um sente as coisas de maneira diferente. Mas se você também se acalma fazendo manualidades, isso é uma dica muito legal pra vocês. Por fim, ficou desse jeito, eu consegui tirar um pouco da cola, não muito, mas já deu pra disfarçar e eu amei o resultado. Eu nem preciso dizer pra vocês que eu amei demais isso, porque vocês sabem que eu gosto de spikes e ficou a coisa mais linda da vida e super simples de fazer. Bom, gente, pra fazer essa estampa eu peguei outra jaquetinha de corinho falso que eu tinha aqui, porque eu fiquei olhando pra ela e pensando que ela precisava de uma estampa que nem eu fiz a da Princesa Jujuba. Vou deixar aqui em cima se você não viu ainda. Eu vou estragar minha jaqueta tudo, gente, eu tô vendo isso. E a primeira coisa que eu fiz foi fechar ela pra poder organizar tudo certinho e não ter perigo de ficar torto as coisas. Eu peguei uma tábua de vidro, isso aí existe, mas você sabe, aquelas tábuas de cortar carne, só que não é de madeira, é de vidro, e coloquei no meio pra ficar mais fácil, ficar mais rígido ali pra eu poder desenhar. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar um giz e traçar mais ou menos o que eu queria, o desenho que eu iria fazer. A dica que eu sempre dou na hora das pinturas é deixar uma referência aberta do lado, porque isso ajuda muito a você conseguir ir desenhando e acertando mais ou menos como você quer. Feito isso, depois que eu fiz o raio, então, eu peguei outro giz mais redondinho pra fazer o letreiro, porque eu usei meio que a base dele pra fazer as letras, pra elas ficarem mais gordinhas, e fiz a sigla de Girl Power, porque eu achei que ia ficar legal com essa jaqueta, ia combinar, e por fim ficou bem bonitinho. Então, fiz a escrita do jeito que eu queria que ficasse. E aí eu comecei a pintar. Como o fundo dessa blusa é preto, eu sempre faço uma base branca para as cores ficarem mais vivas e ficar mais certinho o tom que você quer. Então fiz essa base tanto no raio quanto nas letras que ficam fora do raio, porque depois você vai passar a tinta, elas vão ficar com um tom diferente. Eu usei aqueles pincéisinhos que geralmente a gente compra para usar com tinta guache, que não são muito largos nem muito fininhos, para poder espalhar toda a tinta. Gente, é importante fazer nas letras, que nem eu falei, porque se você for jogar depois a cor que vai ser a letra no fundo preto e no fundo branco, elas vão ficar diferentes. Então, eu fiz bem certinho as letras também, e aí depois é só deixar secar essa camada. É importante deixar ela secar bem, para não ter perigo dela misturar quando você jogar as outras tintas. Depois que secou, eu vim com um tom de cinza meio azulado, que eu acho ele muito lindo, então eu queria fazer o raio dessa cor. E como ia acontecer aquele esquema que eu acabei de falar pra vocês, se eu não pintasse as letras, eu pintei tudo que eu tinha pintado de branco com esse tom de cinza. É meio complicado, mas é que senão vai dar ruim depois no final, tá bom? E eu tô usando tinta de tecido, gente. Sempre quando eu faço pintura de estampa em roupa, é tinta de tecido. Uma coisa que funciona também aqui é você estar sempre com um paninho molhado ou um lencinho umedecido, para caso você errar alguma coisa, você conseguir arrumar. Mas isso só dá certo por causa da superfície do corino, gente. Se for uma jaqueta jeans, já não dá, então cuidem, prestem bastante atenção para fazer tudo bem certinho, não ter erro, não arriscar, não borrar nada, tá bom? E usem isso também como um meio de distrair aí. Caso esteja dando errado, você pode começar a se xingar, você vai estar se distraindo da mesma forma. Depois que essa segunda camada aí de cinza azulado, azul acinzentado secou, eu vim então pintando as letras com um tom de rosa. Então eu vim com um pincelzinho mais ou menos na largura que eu queria e fui fazendo. Eu queria deixar uma coisa aqui pra vocês, não se prendam a coisas que vocês acham
perfeitas e não fiquem colocando muito defeito nas coisas que vocês fazem. Gente, nem sempre as coisas que eu faço dão certo, nem sempre fica certinho a pintura, então não se prendam a isso. Usem o momento para vocês se distraírem, para vocês se divertirem, para vocês terem uma peça que vai ser única, que vai ser de vocês. Eu garanto para vocês que vocês vão gostar do resultado. Eu já conversei com vocês algumas vezes, eu tenho tremor essencial, então eu tremo muito. Em alguns vídeos dá pra perceber isso. Tem dias que eu estou tremendo mais, tem dias que eu estou tremendo menos. E realmente teve uma época que eu tava bem desmotivada de fazer tutoriais por causa disso. Mas tô tentando aí tirar essa coisa da minha cabeça e continuar fazendo as coisas que eu gosto, porque isso me distrai um pouco das coisas e de tudo mais. Inclusive, se vocês quiserem, eu tento gravar um vídeo falando sobre isso pra vocês. Então, não se prendam ao perfeito. Façam algo que vocês vão gostar e que vai ficar legal. E façam pensando que vai ser uma peça única. Voltando ao tutorial, eu resolvi fazer mais uma camada de tinta pra ficar mais bonitinho e não ficar tão marcado as pinceladas que nem tava. Então, eu fiz isso nas letras, aí deixei bem bonitinho do jeito que eu achava. Fiz mais onde eu achava que tava bem marcado. E acabei decidindo fazer o raio também. Eu só indico vocês, se forem passar 2 camadas no raio, passem antes de escrever, porque fica mais fácil. E se você for fazer que nem eu fiz, tem que tomar bastante cuidado para não estragar a parte rosa que a gente já fez aí. Enfim, podem acontecer algumas merdas às vezes, mas a gente arruma. Agora sim, depois de tudo seco, vamos aos acabamentos e eu vou usar caneta para tecido, uma caneta preta, e eu vou contornar tudinho ali, toda a escrita, o raio, vai dar um acabamento super fofinho. E eu não sei vocês, mas eu sempre tenho a impressão que depois que passa ali a caneta, fica muito mais bonito o desenho que a gente fez. Essas canetas para tecido vocês encontram em armarinhos, mas caso vocês não achem ou vocês não queiram comprar, se vocês tiverem um pincelzinho fininho, já dá para fazer com tinta preta, tá? Eu não faço com pincelzinho porque eu sempre tremo e não fica bom, então eu prefiro fazer com a caneta, mas vai daí de vocês e o que vocês tiverem em casa. E tá aí então, né, o nosso resultado final. Eu fiquei apaixonada porque é uma pintura super simples, mas ficou muito lindinha, deu toda a diferença na jaqueta. Então é isso, gente, essas foram as minhas 2 customizações de hoje. Elas são um pouquinho demoradinhas de fazer, porque você tem que ficar bordando isso aqui, pintando, esperando secar e tudo mais. Mas não são muito difíceis, são mais tranquilinhas de fazer, digamos assim. E se vocês quiserem mais vídeos assim de customização, comentem aqui que daí eu vou trazer mais coisas. Eu até tô com alguns gravados já, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Beijinhos!